noite, igreja. Vocês estão bem? A graça e a paz. Como é que foi o domingo de vocês? Está sendo bom, né? Principalmente agora que nós vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor, se alimentar da palavra de Deus. E a melhor coisa que a gente pode fazer é comer essa palavra, comer a palavra do Senhor, porque ela é norte para as nossas vidas, ela é fonte inesgotável de sabedoria. A palavra de Deus ela é inerrante. Tudo que nós precisamos saber do nosso dia a dia, da condução das nossas vidas, a gente encontra na palavra do Senhor. Amém? Então, nesse tempo agora, eu queria que vocês estivessem com o coração bem preparado, com um bom terreno, uma terra fértil, para receber essa semente. Abra comigo a sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O tema da nossa ministração nessa noite é misericórdia e justiça. Repita comigo: misericórdia e justiça. Miqueias, capítulo 6, versículo 8 diz: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vou repetir: que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Misericórdia e justiça. Irmãos, ultimamente tudo que nós precisamos da parte do Senhor, olhando para o nosso dia a dia, olhando para as adversidades que hoje o mundo enfrenta, e nós que estamos no mundo também enfrentamos, tudo que nós precisamos é da misericórdia de Deus, não é verdade? E da justiça também. Porque nós servimos a um Deus que é justo, reto, fiel, um Deus que exerce justiça com retidão, não a justiça dos homens. E aqui Miqueias diz que Ele, o próprio Deus, nos mostrou o que é bom. E o que Ele exige de nós é isso, que nós pratiquemos a justiça e que nós amemos a misericórdia. Amados, a Bíblia frequentemente ela apresenta a justiça e a misericórdia de Deus como atributos do caráter dele. De fato, dentre tantos atributos que Deus tem, dois nós vamos falar hoje, que é a misericórdia e a justiça. São valores que eles devem ser refletidos nas nossas vidas. Vocês concordam com isso? Sim. Se nós somos de Deus, e somos, se nós somos cristãos e somos parecidos com Jesus, pelo menos nós deveríamos ser, os atributos do caráter de Deus têm que estar impregnados no nosso caráter. Nós temos que ter o mesmo caráter do nosso Deus. Nós temos que ter pelo menos o mesmo sentimento de justiça e de misericórdia que o nosso Deus tem. E Ele é misericordioso e justo. E é isso que Ele espera de nós. Esse texto de Miqueias, ele nos chama a viver em equilíbrio com esses dois princípios: misericórdia e justiça. Agora, como que é possível nós exercitarmos ou exercermos a misericórdia e a justiça? Exercermos a justiça sem ter misericórdia e exercer a misericórdia sem comprometer a justiça. Porque muitas vezes nós, por sermos justos em algumas ocasiões, em algumas situações, ou até mesmo em algumas pessoas, ou com algumas pessoas, para nós exercermos a justiça, muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, um pouco mais consistente, porém sem deixar de lado a misericórdia. E é esse o nosso grande desafio: sermos misericordiosos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, quando Jesus ele começa o sermão da montanha, ele fala das bem-aventuranças. E no versículo 7, uma das bem-aventuranças é a misericórdia. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então, se eu e você temos misericórdia com as pessoas, nós também encontraremos da parte de Deus
misericórdia. Mas tem que haver esse equilíbrio. Equilíbrio entre justiça e misericórdia. E a justiça e a misericórdia nós podemos praticar no nosso dia a dia, em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Seja na área profissional, seja na área conjugal, familiar, em todo o âmbito das nossas vidas, a gente tem que praticar a justiça e a misericórdia. Mas o que é a justiça de Deus, afinal? Nós falamos, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é misericordioso, tudo isso é. Abra comigo Salmos 89, versículo 14. Salmos, capítulo 89, versículo 14. Aqui o salmista, falando a respeito da justiça, ele diz: a justiça e o direito são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. A justiça e o direito são os alicerces do trono de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas, automaticamente a gente vê também a justiça e o direito dele. A justiça porque ele é justo. Eu estava comentando hoje de manhã, pela manhã, no nosso culto da manhã, numa conversa que eu tive com uma pessoa ontem. Essa pessoa disse para mim assim: pastor, eu sirvo a Deus, eu sou homem de Deus, eu busco estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, e a minha vida parece que está um turbilhão, as coisas não acontecem, e é luta aqui, luta ali. Quando eu penso que eu vou ter uma notícia boa, vem outra notícia ruim, aí eu pergunto para Deus: Senhor, é justo isso? É justo isso? Como que se a gente pudesse questionar a justiça de Deus? E quem que nunca falou isso para Deus? É justo isso, Senhor? É justo isso que eu estou passando? Porque a gente não consegue entender a justiça de Deus. A gente olha para a justiça com os nossos olhos, com o nosso julgamento, o nosso próprio julgamento. Eu acho que isso é justo, isso não é. Mas a justiça de Deus, ela vai muito além, porque Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. E ele é justo em todo o tempo. Nunca duvide disso. Independente do que você esteja passando, independente de quais sejam os seus planos e projetos, independente de qual seja a realidade que você vive hoje, Deus é justo. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que estamos passando por determinadas lutas. Mas ele não escapa, essa é a boa notícia. É aí que entra a misericórdia de Deus. Ele é justo, mas ele é misericordioso. E aí esse irmão, ele falou uma vez essa pergunta, eu falei: irmão, Deus é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele é um Deus misericordioso, que dá um escape, ele nunca vai deixar faltar nada em nossas vidas. Um salmo que eu gosto muito é o Salmo 37, versículo 25. O Salmo 37 inteiro é um salmo muito interessante. Para o versículo 25, lá está escrito: fui moço, porém agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é graça, misericórdia, mas também é justiça, porque nunca vi um justo desamparado. Deus não desampara o justo. E às vezes até o ímpio, ele recebe a justiça de Deus acompanhada da misericórdia. Nós estamos falando de justiça e misericórdia. Eu pergunto para você: alguma vez na sua vida, você já precisou fazer justiça na vida de alguém? Com certeza já. Mas você exerceu essa justiça com misericórdia? Esse é o nosso grande desafio. É exercer a justiça com misericórdia. Então aqui o salmista diz que a justiça e o direito são alicerces do trono de Deus, porque a justiça é um atributo essencial de Deus. Deus é justo. Deus, ele jamais vai cometer uma injustiça. É justo. A Bíblia fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Isso é a justiça de Deus. Deus está permitindo ao ser humano que um dia confesse a Jesus. E é por isso que muitas pessoas, às vezes,
vivem 100 anos, 110 anos, vivem muito. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso. Justo, por quê? Porque ninguém vai poder chegar no céu, ou chegar no dia do juízo, e dizer assim, mas eu não sabia, Senhor, não sei quem é esse tal de Jesus. Não é justo, ele dá tempo. E aí as pessoas que vivem 100 anos, 110 anos, é isso. É misericórdia de Deus exercendo a justiça para que a pessoa tenha tempo para conhecer Jesus e ser salvo. Isso é justiça, isso é misericórdia. Deus não falha, nunca falha. Deus é justo em todos os seus caminhos, em todos. Abra comigo, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Lá está escrito: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Não há nele injustiça. Então nós não podemos nunca dizer, isso que aconteceu comigo, essa situação que eu estou vivendo, não é justo. Porque quando eu digo não é justo, por que não é justo? Se Deus tem o domínio da minha vida e da sua vida, se Deus tem um controle total das nossas vidas, nada passa despercebido. Tudo tem a permissão dele para nos ensinar algo, para forjar o nosso caráter, para nos corrigir de alguma forma. Então, quando eu digo isso não é justo, eu estou questionando Deus. Mas por que ele caminha? Que a justiça dele caminha com a misericórdia? Porque ele não quer que a gente sofra e viva escravo. Tudo que temos que fazer é ficar atentos à palavra, atentos aos sinais que Deus nos dá, e principalmente obedecermos à correção de Deus sobre as nossas vidas. Então aqui diz no Deuteronômio 32:4 que ele é a rocha, ou seja, é algo firme em que nós podemos nos estabelecer, confiar, cuja obra é perfeita, tudo que Deus faz é perfeito, porque todos os seus caminhos justos são. Ele é verdade, nele não há injustiça. Isso é um atributo essencial de Deus. A sua justiça garante que ele julga retamente e sem parcialidade. Deus ele é imparcial, ele não pende nem para um lado e nem para o outro. Não, ele é imparcial. Quando nós levamos as nossas causas ao justo juiz, que é Deus, nós podemos ficar tranquilos, porque ele vai julgar com retidão e com imparcialidade. Agora, é claro, nós devemos ter a plena consciência de que aquilo que nós estamos levando ao justo juiz, ao supremo juiz, é lícito. Porque ele é fiel, ele não trata com injustiça. Então, se há algo que eu e você estamos apresentando diante do Senhor, é algo que você e eu sabemos que não é bem assim, que é lícito, nem adianta levar, porque ele vai julgar com imparcialidade, e aí você vai perder a causa. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele vai te convencer através do Espírito Santo, dos teus atos, da sua atitude diante dele, pedindo justiça. Deus, sendo justo, sendo correto, sendo bom, a justiça dele ela serve como padrão para nós. Como eu disse, nós somos a imagem e semelhança de Deus Altíssimo. A justiça de Deus e também a sua misericórdia tem que ser um padrão de vida para nós. Ele nos chama a refletir a sua justiça, principalmente nos nossos relacionamentos. Eu te pergunto nessa noite, como tem sido os seus relacionamentos? Você tem sido justo e justa com as pessoas com as quais você tem se relacionado? E aqui, quando eu digo você tem sido justo e justa, quando eu pergunto isso, eu me refiro à honestidade, à fidelidade e tantas outras coisas que muitas vezes atrapalham os nossos relacionamentos. Nós devemos ser fiéis às pessoas, aos nossos amigos, fiéis à nossa igreja, à nossa família, aos nossos pais, aos nossos superiores, ao nosso trabalho. Devemos ser fiéis, porque isso caracteriza a justiça de Deus em nós. Em nós. Então, se nós pedimos a Deus a justiça dele, para que ela se aplique em nossas vidas por uma causa ou por outra,
nós devemos também praticá-la no nosso dia a dia, amém? Amém. Praticá-la no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e também nas nossas decisões. Decisões que tomamos devem ser decisões justas. Não devemos praticar a injustiça, porque quem pratica a injustiça é o ímpio. Então nós não podemos nos contaminar com o padrão do mundo, nós devemos ter o padrão de Deus, que é o padrão de justiça. Decisões que nós tomamos devem ser decisões assertivas, justas e também com misericórdia. Às vezes a gente, por algum motivo, a gente se chateia com alguém, com alguma situação, e é um sentimento que vem no nosso coração, aquele sentimento de fazer justiça própria. E quando a gente quer fazer justiça própria, esquecendo de lado a justiça de Deus, aí a gente não age com misericórdia. Não. Quando a gente age com justiça própria, fatalmente a gente vai errar com a pessoa ou com aquela situação. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça. Então, o que deve prevalecer em nós é sempre a justiça de Deus. Olha o que Deuteronômio, capítulo 10, ainda em Deuteronômio, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 10, 18 diz. Aqui falando a respeito dos atributos de Deus e das suas ações, diz que faz justiça. Quem faz? Deus. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Nós falamos aqui nos avisos, provavelmente falou a respeito das entregas de cesta, lá na região dos 5 conjuntos. Nós temos que exercer a justiça e a misericórdia também fazendo boas obras. Porque quando nós fazemos boas obras e nós estendemos os nossos braços, estendemos a mão para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, a justiça de Deus prevalece nas nossas vidas. E ela é manifesta. E as pessoas glorificam a Deus por nosso intermédio, por nossa causa. Então aqui diz que Deus ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ou seja, Deus guarda, Deus protege o órfão, a viúva, o estrangeiro, o vulnerável, o necessitado e a nós também. Quando nós temos o sentimento de misericórdia, como eu falei, Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Então nós temos esse convite do Senhor nessa noite. Nós devemos praticar a justiça e também a misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, ela é uma expressão profunda do amor dele por nós. Tem uma canção que fala que as misericórdias do Senhor são eternas, né? Elas se manifestam diariamente sobre as nossas vidas. O texto de Lamentações, capítulo 3, abra comigo, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, fala isso. Lá diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Quando a gente lê esse texto, a gente tem que se alegrar, alegrar o nosso coração, principalmente na parte onde diz que as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Porque por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. E por que nós seríamos consumidos? Porque nós somos falhos, limitados e pecadores. Todos os dias nós pecamos. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, em atitudes. Quando somos omissos, nós pecamos. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas não só a sua justiça e a misericórdia, ela vem sobre as nossas vidas todos os dias, mas também a sua graça. A graça de Deus. Graças a Deus pela graça de Deus. Uma vez me perguntaram, pastor, qual a diferença de misericórdia e de graça? Misericórdia é Deus não dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. E graça
é o que Deus nos dá, apesar de não merecermos. Apesar de nós não merecermos o que Deus nos dá, Ele nos dá. Isso é graça, favor e merecido. Então Deus, Ele nos dá a misericórdia todos os dias, renovada a cada manhã. Ele nos dá a graça dele. E Ele é justo. E Ele julga a nossa causa. Se eu e você temos um pecado, se eu e você erramos e pecamos, a gente tem que confessar os nossos pecados. A Bíblia fala em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que palavra. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo. Ele é fiel para perdoar os seus pecados e para nos purificar de toda injustiça. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o inimigo não tem mais autoridade, não tem mais legalidade, porque pecado confessado é pecado perdoado. Mas nós precisamos fazer isso de coração. Agora, se Deus exerce misericórdia sobre a minha vida e eu não exerço misericórdia sobre a vida do outro, então eu sou um hipócrita. Então a justiça de Deus não está em mim. Entende? Então a partir de hoje nós iremos o quê? Pensar assim: se Deus tem misericórdia de mim, por que eu não vou ter misericórdia do outro? Daquele que me ofendeu, daquele que me magoou, daquele que tem uma pendência comigo. Exerça a misericórdia. Os misericordiosos encontrarão misericórdia. E o perdão faz parte do pacote da misericórdia. Amém, irmãos? Então, Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus por isso. Misericórdia de Deus como expressão do amor dele. A misericórdia de Deus é o coração compassivo, alcançando aqueles que não merecem. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós dizemos: eu acho que aquela pessoa não merece tal coisa. Esse é o nosso olho, é o nosso olhar, é o nosso julgamento, é a nossa justiça. Mas não é a justiça de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem misericórdia. Jesus, por onde ele andou, por onde ele passou, ele agiu com misericórdia com as pessoas, com todas as pessoas. Aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus não julgou aquela mulher. Ele agiu com misericórdia, ele perdoou aquela mulher. E ele disse: vá, mulher, não peques mais. Aí eu pergunto, não precisa responder: será que nós, naquele tempo, agiríamos da mesma forma que Jesus agiu? Aqueles fariseus, aqueles homens que conheciam a lei de Moisés, eles estavam tão cheios de si que eles falavam: não, mas ela errou, ela pecou, e pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E aí Jesus diz o que? Olha, quem não tiver pecado, tira quem não peca, fique à vontade. Eu acredito que ainda hoje cenas como essa se repete. É muito fácil a gente jogar pedra. E quando a gente joga pedra, na primeira notícia sobre a vida de alguém, sobre alguém que cometeu algum deslize, a primeira notícia que a gente recebe, já vem um pré-julgamento. Quando a gente tem esse tipo de sentimento, nós não estamos exercendo nem a misericórdia e nem a justiça de Deus. Jesus, ele exerceu misericórdia para aquela mulher e também justiça, porque ele disse: vai e não peques mais. Essa é a justiça de Deus. Deus quer que a gente ame em humildade, em amor, em misericórdia. Então nós devemos receber este convite do Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso da misericórdia e justiça, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor para a minha vida. Nós somos chamados a amar, chamados a amar a misericórdia. Misericórdia, o próprio nome já diz misericórdia, miséria do coração, misericórdia, é a vida do coração, é a pobreza do coração, é o sentimento de humildade, é se compadecer, padecer como? Se compadecer com as pessoas. Amar a misericórdia significa ser movido por compaixão e agir em favor dos necessitados, dos perdidos e dos pecadores. Não responda, mas será que nós temos agido assim? Em favor dos necessitados, dos perdidos e dos pecadores? É
um exercício de fé também. Como eu disse, aquela mulher adulta é o exemplo mais prático que nós encontramos na Bíblia. Ela iria ser apedrejada, e aprove a Deus que eles levassem ela até Jesus. Ainda bem que eles levaram ela até Jesus. Talvez se tivessem levado ela até um doutor da lei, ela teria sido morta. Muitas vezes nós somos como essa mulher, não adultos, mas cheios de pecados, precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus e da justiça do Senhor. Se aqui entre nós há alguém que precisa da justiça de Deus, quem sabe uma causa de justiça, quem sabe uma situação na família, ou até mesmo no seu trabalho, clame a Deus, clame ao Senhor por justiça, clame por misericórdia. Ele é misericordioso. Agora, para nós exercermos a justiça junto com a misericórdia, precisamos ter um equilíbrio. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Ter o equilíbrio de praticar a justiça com a misericórdia é um desafio. Abra lá, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Lá Tiago diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir: porque será exercido juízo sem misericórdia. Deus me livre, nenhum de nós que seja exercido juízo sobre nós sem misericórdia. Eu estava comentando hoje de manhã, um juiz, ele tem o poder de decidir, poder de absorver, poder de condenar, porque ele tem essa autoridade como juiz. Então, quando ele está diante de duas partes para decidir uma causa, uma questão, ele pode, naquele momento, ter um sentimento de misericórdia. E a misericórdia pode fazer com que ele mude até a sua decisão sobre o veredito, é claro, sem injustiça. Então a misericórdia tem que caminhar junto com a justiça. O juízo e a misericórdia tem que caminhar junto para que não haja decisões erradas. E muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos tomar decisões que vem dúvida no nosso coração. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou sendo muito duro? Ou muito misericordioso? Tem que haver um equilíbrio. É o que o Tiago fala. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. E aí ele termina esse texto dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na hora de tomar uma decisão, o que tem que prevalecer no nosso coração é o quê? A misericórdia. Por quê? Porque eu e você poderíamos estar no lugar daquela pessoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Quando eu e você temos esse equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, nós podemos praticar a justiça com misericórdia. E devemos sim praticar a justiça todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Porque nós estamos diante de situações que exige de nós sermos justos diariamente. É justo que eu e você acordemos todo dia e aí nós vamos lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ganhando o nosso pão de cada dia. É justo. Isso é justo. Mas é justo também que eu dê o meu melhor no meu local de trabalho. Porque se é justo que eu tenha um local para ganhar o meu pão de cada dia, é justo que para eu ganhar o meu pão de cada dia, eu faça com excelência. Por isso que eu digo que a justiça ela está diariamente no nosso cotidiano. Da mesma forma, a misericórdia. Se eu não praticar a misericórdia na vida das pessoas que estão ao meu redor, como é que um dia eu posso querer que alguém tenha misericórdia de mim? Porque a gente é falho. Então, os atos de justiça que nós devemos exercer está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esses dias a pastora estava pregando e ela citou o exemplo de Paulo. Ele disse que aquele que não quer trabalhar também não compra. É justo, é justiça. Você pode ter o direito de não querer trabalhar e não querer fazer nada. Mas
mas é justo que você também não coma. Eu sou esse exemplo. Mas pense aqui em algo que você talvez até peça, exija como direito teu, mas e o outro lado? Então a justiça de Deus é assim. Deus ele é amor, mas ele é justiça. Ele repreende os seus filhos com amor, mas ele não passa a mão no pecado, porque ele é justo. Então quando nós somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos por algo que nós fizemos, mas ele faz isso por amor. Então há um equilíbrio da parte de Deus entre justiça e misericórdia. Assim nós devemos ser. Essa união da justiça e da misericórdia. Em Deus, a justiça e a misericórdia, elas não estão em conflito, não. Mas elas se complementam. E o maior exemplo é a cruz. A cruz é o maior exemplo disso. A justiça de Deus foi satisfeita no sacrifício de Jesus, enquanto a sua misericórdia foi derramada sobre nós. No sacrifício de Jesus, Deus exerceu a justiça dele. Mas ao mesmo tempo, foi derramado sobre nós a sua misericórdia. Em Cristo nós somos justificados, lembra? Você falava disso. Na morte de Jesus, ele nos fez justos. Nós somos justificados. Então a justiça dele foi feita através de Jesus, mas também a sua misericórdia, porque nós estávamos destinados à morte eterna. Então nós devemos praticar a justiça com misericórdia. Ser justo, meus irmãos, não significa sermos insensíveis, não. E ser misericordioso, misericordiosa, não significa ignorar o que é correto, não. Devemos repreender, devemos corrigir, mas com mansidão, com amor e com justiça. Devemos buscar decisões que refletem o coração de Deus, equilibrando ambos os aspectos, tanto a misericórdia quanto a justiça. E algo que nós devemos nos perguntar: será que nós temos sido instrumentos de justiça para aquelas pessoas que são vulneráveis, que são mais vulneráveis? Será que nós estamos sendo instrumentos de justiça? Reflita, é para pensar. Se somos a imagem e a semelhança do nosso Deus, se carregamos o DNA de Jesus em nós, se nós somos cristãos, ou pequenos cristos, ou parecidos com Jesus, nós devemos ter atos de justiça e também de misericórdia nas nossas relações, nos nossos relacionamentos do dia a dia, quando nós confrontamos os erros das pessoas, porque nós devemos confrontar sim, não podemos ser omissos. Eu não posso ver alguém errando e esse erro trazendo para essa pessoa depois futuramente consequências e eu ficar simplesmente omisso e indiferente. Aí eu não estou exercendo a justiça de Deus. Então não é errado a gente corrigir as pessoas em amor, porque isso caracteriza a justiça de Deus. Então eu tenho que exercer a justiça de Deus, corrigir, mas em amor, com misericórdia, com compaixão. Qual é a base bíblica para isso que eu estou dizendo? Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Aqui Paulo nos exorta a sermos assim. Lá diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui Paulo está dizendo que se nós vemos alguém sendo surpreendido em algum pecado, nós temos esse direito, esse dever, como justos que somos em Cristo Jesus, de restaurar essa pessoa com mansidão, ou seja, com misericórdia. Não é tipo, você está fazendo o quê, rapaz? Não, com misericórdia, vamos cá, olha, não é legal. Sabe, Deus não se agrada de certas coisas, isso que você está fazendo. Peça perdão para Deus. Ele te ama, Ele vai te perdoar com mansidão. Mas nós devemos corrigir, porque quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo o quê? A justiça. O juiz não julga uma causa errada. Se alguém comete um delito, o juiz não vai julgar. Se ele não julgar, ele vai fazer o quê? Omisso. Ele vai negligenciar aquilo que ele tem o dever de fazer.
Assim somos nós diante de uma situação errada. Olha o que eu vou repetir, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que discernem pelo Espírito, deverão restaurar. Restaurar é corrigir, para exercer a justiça, mas corrigir com mansidão e com misericórdia, para quê? Para que ele seja restaurado. Aquela mulher adúltera, ela foi restaurada por Jesus. Jesus, ele não condenou aquela mulher, ele disse, vai, mas ela foi restaurada. E quantas vezes, em determinadas situações das nossas vidas, nós precisamos ser restaurados? Quantas vezes, em quantas situações que a gente já errou, que a gente, com perdão da palavra, pisou na bola, e aí a graça e a misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas. E aí a gente aprende com ele, a gente assim é restaurado. Nós precisamos ser restaurados todos os dias, porque há sempre uma área das nossas vidas que precisa de nascer. Mas para nós recebermos essa restauração, nós devemos também restaurar. Então nós devemos examinar as nossas atitudes. A pergunta é: você tem sido justo em suas decisões? E misericordioso em suas interações? Há equilíbrio entre essas duas coisas? Há equilíbrio entre esses dois valores? É para a gente pensar. Pratique a justiça ao lutar contra as injustiças sociais. Nós devemos ser esse canal de justiça na mão de Deus. Deus hoje precisa que nós, igreja do Senhor, pratiquemos a justiça dele no mundo em que vivemos, no local em que nós habitamos, no bairro em que moramos, na família em que nós estamos. Seja esse exemplo de perdão. Defenda valores, defenda as pessoas mais vulneráveis, exerça misericórdia. Esse texto de Miqueias, ele nos convida a sermos misericordiosos, compassivos e principalmente a sermos justos, exercendo a justiça de Deus. Lembre-se sempre que Deus te tratou, me tratou, nos tratou com misericórdia. Da mesma forma nós devemos tratar os outros com misericórdia, equilibrando a verdade, a justiça, a misericórdia e a graça. Amém?